Vamos começar mais um Mise en Place, podcast semanal de gastronomia. Hoje nós estamos com uma pessoa incrível aqui, que trabalha com duas grandes paixões dos mineiros e dos brasileiros. Nós vamos falar hoje de vinhos e cafés. Então hoje estou aqui com a Silvia. Oi, Bem-vinda, Silvia. tudo bem? Prazer estar aqui com vocês Prazer hoje. é todo nosso. E falando de duas coisas que eu sou completamente apaixonada, né? Que é café e vinho. Quem não gosta de um cafezinho aqui, ainda mais a gente que é mineiro. Exatamente. Mas me conta um pouco da história, como é que surgiu essa mistura do café com vinho? Então, eu e meu marido, nós somos muito apaixonados pelas duas bebidas. O vinho a gente começou a tomar junto, a evoluir junto quando a gente começou o namoro. E a gente começou a aprender mais, procurar mais saber, estudar mesmo. E o café veio da terra do café, né? Ele é de Manhuaçu, que é um dos lugares aí, Matas de Minas, né? Que é uma região excelente para café especial. Então, ele já veio imerso muito, né? Desde criança nessa cultura do café, então ele me apresentou. Mas isso sempre foi um hobby até 2020. Que antes 2019, antes na tomava o verdade. café só por hobby, hoje em dia é mais profissional. Exatamente. Continuamos tomando por hobby também, porque a gente nunca para, mas virou profissão. O vinho em 2019, o café já foi para 2020, que a gente começou um negócio mesmo voltado para o vinho e para o café. Lembro que você me falou que vocês não começaram aqui em BH, né? Não. Nós moramos lá em São João do Manhuaçu, né? Na verdade, um distrito de Manhuaçu, que é de onde ele é. Nós moramos lá um tempo, e como a gente já bebia vinho, né? Que eu te falei que a gente já estava nessa fase, assim, testando coisa nova, querendo aprender sobre uvas diferentes. Quando assim, a gente chama de enófilo, né? Uhum. Não é nenhum termo profissional, mas é a pessoa que estuda sobre vinho, é um entusiasta. Sim. A gente chama de enófilo. Nós éramos enófilos, apaixonados por vinho. E quando a gente se casou em 2018 e a gente foi morar um tempo no interior, a gente não tinha acesso a vinho lá, não tinha vinho. E tinha vinho de mesa, né, que não era o caso. E aí a gente vinha para BH visitar minha mãe, minha família que estava aqui, e a gente levava vinho daqui para lá, para a gente levar. E nessa, a gente percebeu que poderia existir um negócio, porque na mesma cidade existiam outros casais que passavam pela mesma situação que a gente, gostava de um bom vinho, mas não tinha acesso. Então, a gente começou a levar, e não só para a gente, mas para revender. E a gente fez a mesma coisa para outras bebidas. Na época, 2018, 2019, o gin estava muito em alta, né? Sim, foi a explosão do gin. Foi. E lá também não tinha os gins diferentes, aí começou o gin de sabor, o Tanqueray, que era o famosinho, não tinha. E aí a gente montou uma empresa de bebidas em geral para levar essas bebidas para lá. Aí eram bons uísques, vodka diferente, gin diferente e também o vinho. E aí a gente ficou assim por um bom tempo trabalhando nessa parte de bebidas, até que a gente teve uma oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Ele foi a trabalho. E nessa época toda, gente, que a gente estava mexendo com bebidas, né, começando a trabalhar com bebidas, era uma renda extra. Nós dois somos engenheiros de formação, ele trabalhando como engenheiro ainda, ele trabalha até hoje como engenheiro, e eu sempre trabalhei na área de educação. Desde a faculdade, né, dava aula de química, matemática, sempre gostei dessa área. Cheguei até a fazer pós-graduação em educação. E aí, quando a gente decidiu ir para o Rio, eu falei assim, tá, vamos para o Rio, mas eu vou largar a engenharia de lado. Eu já tinha me apaixonado pelo empreendedorismo também, essa questão de vendas já tinha me pegado. Ele falou, tá, então bora. Ele falou, vamos continuar o negócio de bebidas? Aí eu fui e falei assim, vamos, mas eu quero só o vinho agora. Porque foi onde eu me apaixonei ainda mais. E aí, em vez de diversificar, ficou numa coisa que mais se familiarizava, né? Exatamente. E aí, como a gente estava lá na terra do café, ele foi e falou assim, por que você não leva o café também? Porque nós estamos indo por Rio, os cariocas são apaixonados pelo café mineiro, uma oportunidade, né? Que eu acho que vai ser uma oportunidade boa. Aí eu falei, tá bom, vou vender café e vinho no Rio. E aí eu criei esse Instagram, café e vinho.rio. E assim, uma marca super pensada que surgiu assim num bate-papo, numa conversa. Tá, vou vender café e vinho. E foi assim, até hoje não tenho coragem de mudar o nome da marca. E nem deve. Eu acho que é incrível. E nem deve. E
E estamos aí até hoje, na Café e Vinho, trabalhando. E onde que fica Café e Vinho? Eu passei lá, é na Savassi, eu já tinha passado lá na frente várias vezes, mas nunca tinha reparado. Lá a gente ainda tem essa sede no Rio, né? E no Rio fica no Recreio. É divisa ali de Recreio com Barra da Tijuca, na Avenida Salvador Allende. Mas a gente está, essencialmente, o endereço é Recreio dos Bandeirantes. E aqui a gente está na Savassi, ali na Cristóvão Colombo, bem pertinho da Praça da Liberdade. Lugar de bastante fácil acesso. O pessoal me acha fácil lá. Ali é gostoso. E lá na loja também, eu tive lá esses dias atrás, e a loja é bem gostosa, né? Tem de tudo, de qualquer coisa, tipo de vinho. Vinhos tem argentino, chileno, portugueses. O que mais que você tem lá? A gente tenta buscar de todos os tipos de nacionalidades, o máximo de variedade de uvas. O meu único ponto é que seja um vinho de custo-benefício. E não necessariamente um vinho de custo-benefício será um vinho barato. Mas eu também não gosto de trabalhar com vinhos acima de R$500, por exemplo. Eu acho que o meu vinho mais caro é R$520. E mesmo assim não tenho muitos vinhos nessa faixa. Porque esse é uma coisa que eu comecei, é uma loja que eu procurava quando eu comecei. Quando eu era essa entusiasta de vinho, eu procurava uma loja que fosse acessível, que tivesse bons vinhos acessíveis e variedade. Então, eu sempre falo isso com todas as pessoas que entram na loja, que o meu diferencial é a curadoria. Eu tenho muito esse cuidado de experimentar todos os produtos que vão entrar na minha loja. E aí eu fiz esse trabalho difícil, né, de experimentar todos os rótulos. Eu falo que o meu trabalho é o melhor trabalho do mundo. Só não pode trabalhar todo dia, 8 horas, né? Não, aí não dá. Mas eu sempre falo, chega vendedor lá, falo, beleza, gostei do vinho, rótulo bonito, que também é importante. Sim. Mas eu não coloco aqui se eu não experimentar, cara. Falando em rótulo bonito, e esse rótulo bonitão que você trouxe aqui pra gente? Esse é um projeto novo, que agora é o Menino dos Meus Olhos, né? Menina dos Meus Olhos, na verdade, que é a vinícola que a gente tá criando. E, inclusive, faz parte dessa história que veio lá de trás, quando nós éramos enófilos, né? A gente estudava muito. E a gente assistiu um canal no YouTube, que eu super recomendo, inclusive, para quem gosta de vinho, que chama Vinhos de Bicicleta. Foi onde a gente começou a aprender sobre vinho. E um dia a gente maratonou, assim, a gente ficou um dia inteiro vendo vídeo sobre vinho. Chegou no final. Com certeza bebendo vinho, né? Com certeza, senão a boca até saliva de ficar falando de vinho sem uma taça, não tem jeito. E meu marido falou assim, um dia eu vou ter uma vinícola. Aí eu falei, lá vem ele delirando. Eu falei, você acha que é fácil ter uma vinícola assim? Ele falou, não, fácil não é, mas eu vou ter. E a gente acredita muito nessas coisas, sabe? Eu falei, tá bom, se você tá falando. Mas nessa época já tinha a loja lá no Rio ou não? Não, essa época a gente estava no interior ainda, a gente nem trabalhava ainda com vinho. E eu falei, tá bom, vamos ver que dia que vai ser isso. E aí, esse ano, a gente teve uma oportunidade, desde então, a gente fica namorando lugares possíveis de... esse lugar seria bacana para ter uma vinícola. A gente visita muitas vinícolas também, e a gente sempre procurando alguma coisa que fosse a nossa cara. Esse ano, a gente recebeu um convite, que hoje é o meu sócio. Ele falou assim, ele está lá na região de Santa Rita, de Ouro Preto. Sim. Meu sócio tem uma pousada lá, que chama Pousada Águas de Santa Rita. E lá eles fazem passeio de lancha, jet ski, algumas coisas assim. É uma pousada muito aconchegante, tem várias coisas, mas ele falou que ele sentia falta de coisas turísticas ao redor ali para o hóspede. E como a gente está ali do lado de Lavras Novas também, ele falou assim, mas às vezes é muito do mesmo, a gente queria uma coisa diferente, o vinho está crescendo explorar muito. A região, né? Exatamente, explorar a região. O hóspede não ficar só meio que clausurado só dentro da pousada ali, né? Para ele ter mais coisas. Apesar que a pousada ser linda, né? A pousada, sim. Eu ficaria lá uma semana sem reclamar, sem problema, mas as pessoas que vêm, elas querem explorar a região, principalmente quando são de fora de Minas, né? Ver a natureza. Exatamente. E aí ele já conhecia, né, o meu trabalho com vinho. Ele falou assim, eu tive uma ideia que a gente pode fazer uma vinícola aqui, eu achei um terreno que tem uma vista incrível, eu acho que vai dar certo. Você quer do vinho? Você quer entrar comigo pra gente ver o que a gente faz? E aí, no dia que a gente visitou o terreno, que a gente olhou a vista, eu falei, não, nós vamos fazer.
Nós vamos fazer. E aí nasceu esse projeto, que é a Anserri, é o nome da nossa vinícola. E a gente queria um nome que fosse único também. A primeira coisa que todo mundo me pergunta, né? O que é O que Anserri? significa? É um nome diferente, às vezes nunca foi escutado. Até mesmo para pronunciar, igual eu te perguntei pela primeira vez, qual que é a pronúncia correta, né? Isso. Porque pra gente não ter gafe de errar o nome das pessoas, das coisas, né? Exatamente. Mas aí a gente fez uma junção de letras e das siglas, né? Baseado no que a gente acredita também que a gente queria pro vinho, que a gente quer falar sobre o projeto, que é amor pela natureza, sentidos e história. Que é isso que a gente quer conectar com a pessoa que for degustar o nosso vinho. E tá aí o projeto a todo vapor. Maravilha. E a fruta? Essa fruta aí é pouco conhecida, não é? Não, a Cabernet Franc, que é a uva escolhida para esse vinho, a gente chama ela de o pai da Cabernet Sauvignon, né? Cabernet Sauvignon já é mais conhecido um pouco. Uhum. Ela é muito usada para cortes, né? Cortes são os blends, quando é mistura de uva. Mas agora está mais em alta fazer vinhos varietais, vinhos de uma uva só com a Cabernet Franc. E ela é um pouco mais leve que a Cabernet Sauvignon, um pouco mais suave, não no sentido de doçura. Uhum. E faz vinhos incríveis. E o sabor dele é bem intenso, né? Bem gostoso. Ele é intenso. Ele é presente no paladar. E eu até comentei ali ontem, a gente o que a gente fez ontem, gente? Degustação. Na degustação, fugiu a palavra. E parece que ele desce na garganta, parece que faz um carinho. Que ele desce bem suave, bem suave. Ele é aveludado, né? Exatamente, isso é muito bom. A questão do descer redondo ali, a gente usa essa expressão muito pro vinho. E é um vinho que, já explicando, né, também pro pessoal, porque a vinícola, a gente fez o plantio tem um mês e pouquinho. E essa é a uva, uma das uvas que a gente plantou. A gente queria uma variedade branca e uma variedade tinta. A variedade branca que a gente escolheu foi a Alvarinho, que é de origem portuguesa. E a variedade tinta que a gente escolheu foi a Cabernet Franc. Isso a gente escolheu baseado em estudo de solo, de clima, o que se adaptaria à região e daria uma boa fruta, né? E também ao nosso gosto pessoal, né? Dentro de uma lista de uvas que o agrônomo disponibilizou para a gente, o que vai dar certo aqui são essas uvas, né? De acordo com a terra que tinha à disposição. Exatamente, né? O clima e até o tempo de insolação ali durante o dia é contado para escolher a variedade da uva. E aí, dentro das opções que ele nos deu, eu não tive dúvida, eu falei Cabernet Franc. Justamente por causa dessa característica que você falou, de ser um vinho aveludado, que vai descer macio, que é redondo. E esse vinho aí já é um piloto, né, do projeto. E é o que a gente Eu achei fantástico o rótulo dele também, muito bonito. Porque uma das primeiras coisas que quando a gente não conhece muito de vinho, que a gente compra o vinho, a gente vai pelo rótulo. Exatamente. Ou pela uva e tal, mas o rótulo ali, eu acho que é o ponto-chave ali na hora da decisão da compra. Nossa, esse rótulo é bonito, eu vou levar. Aí depois você olha o preço. Porra, esse aqui tá um pouco oneroso. Esse aqui não dá, esse aqui dá. Não. Então, vamos ali pelo rótulo. E eu achei fantástico um alto relevo, um trabalho bem bonito dele. E é uma igreja que tem no centro dele? É uma igreja. E essa igreja também é baseada, né? A pessoa que fez a nossa marca, a nossa identidade visual, se baseou nos estilos de igrejas de Ouro Preto. Fantástico. Juntou a igreja de Ouro Preto com a igreja de Santa Rita, que é o distrito, né? E a de Lavras Novas também. E ela pegou um pouco de cada ali para fazer um 3 em 1 ali e teve essa referência aí de igreja histórica ali da região. Mas vamos ver se é fantástico mesmo de sabor? Vamos. Dá uma aula pra gente como é que abre, qual que seria a forma mais correta, digamos assim, de abrir um vinho. Porque a forma correta é abrir ele de qualquer forma, né? Não fala isso para uma profissional do vinho que você mata a pessoa do coração. Mas, primeiro ponto, esse é o saca-rolha mais comum aí, que a gente chama de saca-rolha 2 etapas, que é o saca-rolha profissional mesmo. Mostra aqui pra gente aqui. É o que tem, né? O saca-rolha mesmo. E são essas 2 etapas aqui para subir a rolha mesmo. Essa dobradinha aí, né? Isso.
E aqui tem a faquinha pra gente cortar o rótulo. Isso aqui, gente, não precisa de mais do que isso, tá? O pessoal usa aqueles também elétricos, que é muito mais caro. Isso aqui a gente acha de R$30. Mas até o elétrico, para algumas pessoas que têm dificuldade com força ou que não tem tanta destreza, é bom para não quebrar nada, né? Exatamente, é uma boa opção. Mas isso aqui tá ótimo. Aquele de bracinho também não é muito legal, não. Aquele de bracinho já passou na época, isso aí é quando a gente era um pouco mais jovem, né? Exatamente. E aí, acho que eu vou tentar fazer sentada, se precisar eu me levanto. Mas aí também tem muita gente que tira o lacre rodando aí, sai com o lacre inteiro. O lacre todo a gente só tira se a gente for decantar o vinho para poder tirar sedimento. Sabe o decanter? Sim, sim. Aí a gente tem que colocar uma iluminação, é um show à parte para fazer isso, sabe? Mas fora isso a gente corta aqui, ó. Na segunda... Bem rente. Na segunda voltinha aqui da garrafa. E a turma que abre o vinho com espada? Nossa, gente, aquilo é um perigo. Eu acho lindo, né? Aquela sabragem, né? Sim. Mas eles fazem isso com espumante, né? Que tem pressão suficiente. Com espumante, entendi. O vinho não tem tanta pressão. Não tem jeito. Porque a rolha, ela fica totalmente para dentro aqui, né? Verdade. Ele faz isso só com espumante. Mas tem que ter cuidado demais. Cuidado, habilidade e um pouquinho de sorte. Os três, exatamente. Eu nunca tive coragem. Eu vou me levantar que eu vou ter mais segurança para abrir. Vamos lá. Ó, colocar o rótulo pra frente. Então aqui, ó. Só puxa um pouco o microfone para ficar mais fácil. Aqui tá ok? Vai dar para ouvir? Então vamos lá. A gente vai puxar aqui, ó. É aquele negócio, gente. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe. Não, se der errado também. Se der errado, vocês a gente pega um canudinho aqui e vai na mesa mesmo. E essa taça aqui é lá do café, né? Café com vinho. Café e vinho. Ficou linda também. Adorei o logo. Gente, isso inclusive essa taça. Todo mundo que vai lá na loja fala, mas você não vende essa taça? Eu falo, não, mas agora oficialmente eu vou ter que começar a vender, não tem jeito, né? Porque o pessoal adora essa taça. Ficou fantástica. Então a gente tirou aqui, ó, tá vendo? Fica até mais bonito na hora de apresentar também, né? Tem gente que tira só esse pedacinho aqui, mas o correto, até para facilitar nessa segunda etapa que a gente vai fazer, é isso aqui. A gente faz essa parte da rolha bem no meiozinho. Uhum. Aqui eu acho que até a cor da unha tá combinando, viu? É tudo planejado, gente. Mas ele roda até lá embaixo? Até o final. Até o final, né? Principalmente, que é o caso desse vinho, que tem uma rolha um pouquinho maior, aí se a gente deixar só pela metade, por exemplo, pode correr o risco de quebrar e a gente tem que fazer de novo. Entendi. Então ele chama 2 etapas por causa dessas 2 escadinhas. A gente vem na primeira aqui, subiu. Vem na segunda aqui, terminou de subir. E aí tá aberto o vinho. Outra coisa até que me perguntaram outro dia, falaram, não tem que cheirar a rolha, tem que fazer assim com a rolha, não sei o quê. Explica para nós qual que é a função da rolha na garrafa do vinho. Não é necessário cheirar a rolha, nem, né? A gente vai só verificar a rolha visualmente. Se quiser cheirar, pode, claro, não é impeditivo, mas alguns falam que é até uma gafe, né? Que é porque você não sabe nem o que você tá fazendo. Deixa eu tirar o lixinho daqui. O certo também seria, às vezes, a gente ter o serviço completo, tá, gente? O pires e tal, tem gente que fala que não pode nem tocar na rolha, né, profissional. Mas eu não sou também tão chata com essas coisas, não. Eu sou, assim, bem menos exigente. Mais prático. Não tem necessidade disso tudo. E aí a rolha, né, voltando, a gente olha se nela tem algum mofo, porque aí pode ser que tenha tido alguma contaminação no vinho, alguma bactéria, passado algum sabor ruim pro vinho. Então, a gente vê que a rolha está saudável. Outra coisa que a gente observa também, se não tem rachadura na rolha, se ela não está quebradiça, esfarelando, se ela tiver, né, a rachadura, se tem vinho dentro da rolha, porque pode ter infiltração e tal, e isso pode ter oxigenado, oxidado o vinho. Mas, de maneira geral, a gente só olha mesmo. E ela tem que estar sujinha, entre aspas, né? Com a mancha do vinho só na parte de cima, né? Isso. Se tiver algumas, como se fosse, não rachaduras, mas como se fosse as lágrimas, né? Descendo. Isso que foi mal manipulado, exatamente. Né? Alguma coisa relacionada à infiltração que pode ter passado, não vedou direito. Isso pode entrar ar, né, na garrafa, oxidar. E azedar o vinho, digamos. Exatamente. Assim, vinagrar o vinho, vinagrar, fala. E aí... O tanto que está pintado, né,
grosseiramente falando. A Isso intensidade vai da cor ali. Exatamente, vai da variedade da uva, do tipo do vinho também. Não tem muita relação com qualidade. Outra coisa que eu já escutei bastante também fala a uva ou a casca, né? Porque eu falei, qual que é a casca desse vinho? Ou qual que é a uva desse vinho? É casta. Casta, perdão. E casta e uva é a mesma coisa. A gente só fala casta para às vezes ficar mais bonitinho. Mas é a mesma coisa. Ficar mais Ou bonito. variedade e Fantástico. tudo quer dizer a mesma coisa. Inclusive, acho que é legal a gente falar, daqui na nossa rolha está escrito Almatero, que é a nossa vinícola parceira que fez esse vinho para a gente começar a divulgar a nossa marca. A Almatero, gente, é uma vinícola mineira também. Elas estão lá em São Gonçalo do Sapucaí. E eles fizeram um caminho inverso da gente, que eu brinco, né? Vamos fazer uma vinícola? A primeira coisa que a gente fez foi marca. Identidade visual, não sei o quê, a gente quer, não sei, história da marca. E depois que a gente plantou a uva em si. E eles fizeram o contrário, eles plantaram já tem um tempo, agora eles fizeram a primeira safra, agora no caso 24, saiu a primeira safra dele e ficou um vinho muito bom, que é esse vinho que eles engarrafaram pra gente, a mesma uva que a gente está trabalhando. E eles falaram, gente, a gente não trabalhou marca, o que a gente vai fazer com tanto vinho? E aí a enóloga que fez o vinho para ele, né, fez esse link com a gente, falou, tem um pessoal que eles fizeram a marca, vão trabalhar a mesma uva e eles querem começar, né, a ter um piloto aí para poder trabalhar a marca deles, começar a divulgar. E aí a gente juntou com essa vinícola parceira, o Beto lá da Almatero, fez os vinhos pra gente, né, engarrafou, e a gente rotulou aí para começar a mostrar o tipo de vinho que a gente gostaria de ter lá. Gostaria de ter, fantástico, fantástico. E na hora de servir, a taça tem diferenciação de taça, mais larga, mais curtinha, mais alta? Tem vários tipos de taça, assim, cada vinho vai pedir uma taça diferente, muda bastante em relação ao sabor. Eu gosto dessa, especificamente, que eu trouxe, que é uma taça Bordeaux, que a gente chama, que ela é mais, vamos dizer assim, versátil, Tipo coringa, né? E ela vai dar para quase todos os tipos de vinho, até para espumante agora tá se usando a taça mais abertinha, não tá usando sempre aquela tulipa, né, que é a fininha. Cabe pouco na tulipa, né? Não é? E eu gosto de usar essa para tudo, mas tem umas mais gordinhas para vinho tinto, até para diferentes tipos de uva a gente tem diferentes tipos de taça. As mais gordinhas seria para quê? Para soltar um pouco mais o aroma, ficar concentrado ali? Exatamente, para quando a gente for balançar o vinho, ter mais espaço ali para o vinho rodar, oxigenar, liberar aroma. Tem até a angulação da boca da taça, com o ângulo que o vinho entra na boca. Os especialistas é verdade. falam Aí pra você sentir o vinho lá no fundo da língua, exatamente, o outro mais na ponta. Exatamente, isso tudo conta. E aí eu trouxe esse corta-gotas também, que é uma rodinha assim, né, de uma esfera não, uma circunferênciazinha de alumínio, e a gente usa para auxiliar na hora de servir. Que na hora que a gente for servir, não corre risco de descer aquela gota e suja o rótulo. Então, isso não tem desculpa de passar com o dedo e lamber o dedo depois. Exatamente. Né? Então, ó, deixa eu servir primeiro para o meu convidado. Opa. Aqui do meu vinho, né? Esse vinho, galera, é fantástico. A gente bebeu ele... ontem você soltou pra gente que menos de quantas pessoas que já experimentaram esse vinho? Menos de 50 pessoas. Então, assim, ele é super exclusivo. Para quem quiser, né, experimentar, saber um pouco mais do projeto, é só lá na Café e Vinho que encontra. E acho que 1 ou 2 restaurantes em Lavras Novas já estão com ele lá, que são parceiros nossos ali da região, que vão, assim, tá com a gente nesse projeto da vinícola. E pouquíssimas pessoas ainda conhecem. Então, saúde. Saúde. E passa pra gente como é que é o processo de degustar. Que tem que balançar, cheirar, pra que cheira? Tem todo um passo a passo, né? Qual é o protocolo? O protocolo. A gente primeiro faz a análise visual, né, da cor. Se não tem uma cor muito esquisita, né? Uma cor que não tem brilho. E se tem sedimento, que não é o caso, tá vendo? Não tem nada de sedimento. Sedimento é um pozinho, algum pedaço de rolha, qualquer outra coisa que... Que é comum de acontecer, né? É comum, mas não pode. É raro, mas acontece. A rolha é mais comum, sim, de às vezes soltar um pedacinho, principalmente se não abrir da forma correta. Mas sedimento, às vezes, da própria uva,
do próprio vinho não é tão legal, a não ser que seja um vinho natural, um vinho que é uma safra mais antiga. Mas isso já é um sinal, assim, que tem que saber o porquê que tem aquele sedimento ali. Bacana. Então, a gente olha, né, tem os tipos de cores, né? Esse aqui é um vinho tinto, para mim é um vermelho púrpura. E depois a gente cheira primeiro com a taça parada, só a título de comparação. Porque depois que a gente balançar a taça, e a gente cheirar de novo... E balança para soltar os aromas, né? Exatamente, para oxigenar. E quando ele começa a entrar em contato com o oxigênio, ele libera os aromas. E aí, quando a gente cheira de novo, depois de balançar, né, de oxigenar o vinho, a gente vê que o aroma ele vem com bastante força. Mais assim, intenso. Mais né? intenso. E aí, quando a gente vê do lado aqui, parece que tem tipo como se fossem as lágrimas, né? É, as lágrimas. Quando eu estava no começo, me falaram que quanto mais lento a lágrima descer, melhor a qualidade do vinho. Tem alguma tem alguma analogia a isso? Não necessariamente, tá? Estilo de vinho, a lágrima ela está muito relacionada ao teor alcoólico. Quanto maior o teor alcoólico, com mais lentidão a lágrima vai descer. Entendi. Esse vinho é um vinho de 14,1. Então, para um vinho tinto é bastante teor alcoólico. Então, você vê que a lágrima ela vem bem devagarzinho mesmo, descendo. E algumas pessoas associam teor alcoólico com qualidade. Então, por isso que essa pessoa pode ter te falado isso. Mas é porque, na verdade, a gente associa com o corpo. Quanto mais teor alcoólico, mais encorpado vai ser o vinho. Mas não necessariamente melhor. Fantástico. Vamos lá, né? E aí vamos para a boca. Fingir que é a primeira vez. E aí eu gosto de falar também que o primeiro gole a gente descarta. E aí o pessoal fala assim, como assim descarta? Eu vou ter que cuspir o primeiro gole? Não. O primeiro gole a gente descarta no sentido assim, bebe sem prestar atenção. O primeiro gole é pra gente calibrar a boca. Por isso que quando você não tomou o primeiro gole de vinho e não gostou, toma o segundo, você bebeu errado. Só no segundo que você pode falar que não gostou. E aí quando você toma de novo, aí você toma prestando atenção no vinho, vendo em cada parte da língua, da boca, passa ele por toda a parte da boca, pra você sentir as sensações todas, na frente da gengiva aqui. E Só cada não precisa parte ficar fazendo gargarejo, né? Não, eu já falo isso também, gente. Não é Listerine, por favor. É devagar. Esse vinho é uma delícia. Eu sou suspeita, né? Mas Então eu vou me colocar no patamar aqui muito exótico em comparação com esse vinho. Porque eu acho que é a terceira vez que eu tô tomando ele. Pra pouquíssimos, tá? Eu acho que eu vou estar no top 3 tá. aí. Talvez só você e eu, meu marido e meus sócios, que tomou tantas vezes assim. Esse vinho é fantástico, é uma delícia mesmo. Dá pra ver que ele é realmente aveludado, a boca chega a salivar. Visualmente ele é lindo, é uma cor, um roxo bem intenso, ele não é translúcido. Não, ele é totalmente opaco. E aromas bem marcantes. Uma das coisas, né, que eu não abro mão do vinho, né, que é uma das coisas que eu gostei desse vinho, eu falei assim, o meu vinho, ele tem que ter complexidade aromática. O que seria isso? A gente tem que achar pelo menos 2 ou 3 grupos de aromas dentro desse vinho. Qual que seriam esses grupos, né? Os vinhos, eles podem ter cheiro de frutas, de flores, vegetal, especiaria, mineral, são possíveis grupos, né? E eu acho que um vinho que ele tem complexidade aromática, ele tem 2 ou 3 grupos, ele é um vinho incrível. Você fica ali analisando, cheirando, é gostoso de você viver essa experiência. E esse é um vinho que ele tem 3 grupos aromáticos. Ele tem a fruta, que é muito importante, que é o principal, né? Ele é feito de uva, e muita gente fala, tem cheiro de quê? De uva. E geralmente não tem, tá? Cheiro de uva. É o último cheiro de fruta que tem a uva. Já tomei um vinho que o pessoal fala que tinha cheiro de banana. Banana, sim, os brancos mais encorpados podem apresentar. E esse tem frutas vermelhas, principalmente, um pouco mais maduras. Ele apresenta também um outro grupo, que é um grupo mais herbal. Ele tem uma coisa meio menta, mentolado. Ele tem uma erva, não sei se você consegue perceber também. Você que é da cozinha, é muito mais fácil de perceber aroma, paladar um né? pouco mais refinado. E não é nem o paladar, é o olfato mesmo, tem contato com muitos ingredientes, né? Exato.
Você cria um banco de dados olfativos e sensoriais. Exatamente. Tanto de sabor quanto de olfato. E essa é uma pergunta também que me fazem muito. Eu não consigo sentir cheiro no vinho. É porque você tem que buscar na sua memória olfativa. E você tem que ter repertório. Exato. Se você não conhece o cheiro, vai cozinhar, vai cheirar o cheiro, vai buscar o cheiro das cores. Vai no mercado central da cidade, vai cheirar as coisas. Esse aqui é o cheiro da cúrcuma, esse é o cheiro da canela, esse é o cheiro do alecrim. As frutas diferentes também, pra você ter repertório, pra você criar essa memória olfativa, né? Exatamente. E o terceiro grupo que eu acho que esse vinho tem também é especiaria. Ele tem uma pimentinha do reino aqui, que eu acho que é aquela coçadinha que dá no nariz. Eu sou apaixonada. Eu começo a falar de vinho, eu disparo, mas né, assim gente? Que é gostoso. Um produto bom desse. Não, é uma paixão. E esse ainda não está pronto para venda, né? A gente fez pouquíssimas garrafas para começar a trabalhar. E é o que eu te falei, tem pontualmente, eu vou citar um restaurante que eu sei que tem lá em Lavras Novas, que chama Seu Bartô. Ele abre aos finais de semana, um restaurante bem conhecido lá. Lá ele tem o vinho disponível. E lá na loja Café e Vinho aqui em BH já tem também. Fantástico. Falando em loja, quais que são as interações que tem na loja? Eu brinco muito que a minha esteira de produtos ela é gigantesca, né? Minha esteira de produtos nós ela temos é maravilhosa. Tempo, nós temos tempo. Ó, a gente começou essencialmente no delivery, né? Então, um produto nosso é o delivery. É o vinho em casa por 30 minutos, gente, no máximo. A gente tem muito essa rapidez de entrega. A gente começou em casa, essencialmente delivery. A gente nem pensava em montar a loja física. Eu acho que como vocês começaram como bons bebedores e que vocês conseguiram pensar em tudo até chegar na produção final de vendas. Exatamente. Então, acho que isso influenciou bastante, né? E esse produto delivery também é um produto que eu faço questão de que seja uma entrega rápida, porque é um produto que eu usufruo também na minha casa. Uhum. Eu moro perto da loja, mas eu até falo, ó, ninguém sabe disso, assim, a não ser que chegue na minha casa. Eu não tenho vinho guardado em casa. É muito raro. Pouquíssimos vinhos. Eu vou ter lá 3 vinhos ali que eu não vou beber, só vou beber em ocasiões especiais, estão guardados mesmo. Mas eu não deixo muitos vinhos em casa. Então, às vezes, eu quero beber um vinho, eu ligo lá para a loja, falo, gente, vocês mandam um vinho para mim? Mando WhatsApp e os meninos mandam para mim. Então, é um serviço que eu uso. As pessoas querem um vinho. Às vezes, eu não sei nem se eu vou tomar o vinho naquele dia. Então, a gente abre até mais tarde justamente para isso. Mandou WhatsApp, tem no iFood, também uma coisa prática. E chega em casa rapidinho ali. No Rio, mesma coisa. Esse é um produto nosso. Outro produto é a cafeteria. Então, a gente funciona como cafeteria / wine bar, né? Se você quiser lá tomar um café, vai ter um pão de queijo, vai ter um bolo, vai ter um queijinho, vai ter um petisco ali para você tomar uma taça de vinho. Então, a gente tem esse espaço de wine bar. A gente tem o Clube Café e Vinho, que é uma assinatura que todo mês você recebe 2 garrafas de vinho, um pacote de café em casa. Café especial, sempre e no bom Clube lembrar. do Vinho, você estava falando também que não é só vinho, né? Vai vinho... 2 garrafas de vinho e um pacote de café especial. Nossa. Já me pediram, faz clube só de vinho, faz clube só de café. Não faço. Por quê? Porque o meu negócio é café e vinho. Café e vinho, já tá existem no nome. Já existem vários clubes de vinho, vários clubes de café. O seu diferencial é o café e vinho. É os dois juntos, é para quem aprecia as 2 bebidas, né? E esse é mais um produto que é fantástico. Podia fazer mais um podcast só falando dele. E tem as confrarias. As confrarias, que aí, no caso, são, assim, é o meu produto preferido. Eu falo que é a minha skin preferida, que é a de professora. Que, igual eu falei, eu vim da educação, né? Sou engenheira, mas sempre fui da área da educação, tenho pós em educação. Sou apaixonada por ensinar. E essa é a minha skin preferida, principalmente por causa do nosso propósito lá atrás, que eu falei de custo-benefício, de iniciar as pessoas ao vinho, de aproximar a cultura do vinho. E esse é o meu propósito, assim, um dos que é muito forte para mim. Então, às vezes, a gente faz confrarias até, assim, com preços muito simbólicos para aproximar a pessoa. Eu vejo muito o pessoal seu quando você fala da café com vinho. Porque era uma demanda que você tinha, que vocês tinham, né? E em vez de vocês correrem atrás de algum lugar que fizesse ou oferecesse, vocês fizeram...
Vou fazer Do o meu do meu jeitinho. jeito. Exatamente. E tá fantástico, e tá fantástico. E assim, e a gente tem experiências semanais lá, de confrarias, a gente faz temas diferentes, a gente tem a degustação que tem mensalmente, que é a degustação de iniciação. É para quem, assim, gosta do vinho, mas não sei nada. Uhum. E quero saber, pelo menos, alguns termos, assim, para começar a conversar sobre. E aí tem essa degustação de iniciação. A gente tem sempre. Fora isso, a gente vai tendo temas, porque o vinho é muito vasto, né? A gente Sim. nunca para de estudar o vinho. Aí eu já fiz tema de Itália, já fiz vinhos argentinos. Às vezes eu pego vinícolas específicas. Ó, hoje nós vamos falar da vinícola tal. Harmonização com queijo, a gente convida parceiros. Já fiz jantar harmonizado. A gente sempre vai mudando o tema, até para os nossos clientes que são fiéis, eles acompanharem também, né? Falando em cliente fiel, eu não vou nem falar de risoto, né? Nossa, meu Deus. Meus clientes, eles me cobram risoto, gente, que uma hora sai. Me conta essa história aí. Ontem eu tava meio voado nisso daí. Qual que é a história do risoto? É porque é o seguinte, a gente faz a confraria sempre para 12 ou 13 pessoas no máximo. E meu marido, ele fica doido para sobrar uma vaga. Aí ele fica assim até o último minuto. Tem vaga? Tem vaga? Porque se tiver vaga, ele vai e senta. Ele vai. E ele faz pergunta, ele fica lá como se ele estivesse ali. É meu momento, A Disneyland né? dele. Disneylândia. E aí, numa dessas confrarias que ele foi participando, ele soltou lá para uma turma de clientes que já são clientes mais antigos que o meu risoto é o melhor risoto do mundo. Gente, fonte, vozes da cabeça dele. Eu não sei de onde que ele tirou isso. Eu nunca fiz risoto para mais de 4 pessoas. Com certeza, se eu fizer para mais de 4, você vai me falar. É bem mais complexo, né? Aumenta um pouco o grau de dificuldade. Não é? E aí ele começou a falar isso, e o pessoal, não, agora vai ter que ter uma confraria com risoto, você vai ter que fazer o risoto pra gente. E tá aí, toda hora alguém vem me cobrar do risoto, eu não aguento mais. E eu não vou fazer pra muita gente, não. Ó, eu já vou fazer até um collab aqui, que tem uma entrevistada nossa que ela tem um espaço para fazer comida, cada um com a sua bancada e tudo mais. Vamos fazer uma junção dos dois aí. Nossa, imagina uma experiência dessa, a gente cozinhando junto e tomando vinho. Chama Experimente. A gente vai colocar o link delas depois para fazer uma parceria. Eu preciso nós vamos juntar esses dois mundos aí. Vamos. Vamos juntar esses dois mundos. Inclusive, né, falando desse mundo, falando em vinho para cozinhar, gente, tem que ser bom, tá? Essa é uma das boas perguntas, é uma das primeiras coisas que a gente pergunta quando começa a faculdade de gastronomia. Fala, professor, no curso de enologia, fala, professor, qual que é o vinho ideal para cozinhar? Aí a melhor resposta foi o vinho que você bebe. Se você beber vinho de R$2, ok, você coloca o vinho de R$2. Mas se você não bebe vinho de R$2, coloca o vinho que você bebe. Não precisa colocar um vinho de R$500, R$1.000. Não, assim. é um bom vinho. É um bom vinho. Um vinho ok, não precisa ser o mais caro nem o mais barato, mas é um vinho que agrada o seu paladar. Até porque, por exemplo, na receita de risoto, né, que vai vinho, é uma taça de vinho que vai, né? Não é uma coisa assim que... Aí você compra um vinho horrível... E depois você reclama que a comida tá ruim. Dá super o gosto na comida. Isso quando não põe vinho suave, porque aí a comida fica doce, piora ainda a situação. Mas assim, tem que ser um vinho de uma qualidade mínima, gente. Isso é uma coisa muito importante. E fala pra gente quais que são os contatos lá do Café com Vinho. Como é que a gente acha vocês? Hoje são 3 redes sociais principais onde vocês vão me achar falando de vinho. Tem dancinha no TikTok? Tem não, não, ainda não me rendi. Mas no Instagram é caféevinho.empório. É o mesmo Instagram, tanto para Rio quanto para BH. A gente faz as 2 comunicações nesse Instagram. Para falar de vinho, essencialmente, eu dou dica, mostro os vinhos que eu estou bebendo no meu Instagram pessoal, que é silviamapa.som, aí é som com 2 M's, de sommelier. Legal. Tem um Instagram agora da vinícola, que vocês podem acompanhar todo o processo, né, de como está indo o plantio, de quando vai inaugurar o wine bar, de quando a gente vai começar a ter experiências, que vai ser bem breve, que é vinícola.anserri, dessa maneira aqui, ANSEHI. Rapidinho, o Anserri, o nome é de alguma origem? Não, foi a junção mesmo. E eu fiquei sabendo que essa junção demorou quantas garrafas de vinho para ficar pronto? Não sei o número de garrafas. E a gente sempre fala assim, não, ainda não tinha chegado. A gente não tinha chegado numa marca que falasse assim, é essa.
Foram vários nomes, a gente queria uma coisa única. Até que foi o meu sócio que falou esse nome. Já sei. Juntou, assim, as coisas da cabeça dele lá, depois de umas longas taças de vinho, por volta de 3 da manhã, ele falou, Anserri, todo mundo, uau, é isso. É agora. É isso. E já anota para não esquecer. Anotamos, já começamos a anotar também a questão do significado que teria pra gente, e aí ficou. A gente achou que soou bem, o pessoal gostou. Não, o nome ficou fantástico, ficou fantástico. E mais uma coisa, eu queria perguntar que eu tenho essa curiosidade. O que para você que é tipo que não pode faltar no mundo do vinho? O que é especial para você? Nossa, eu acho que é essa questão de aproximar, sabe? Que é o que eu falei que é o meu trabalho preferido. Seu olho até brilhou agora. Nossa, eu juro, eu fico muito emocionada porque é o que faz meu olho brilhar mesmo. É onde eu tô que eu esqueço tudo que acontece, onde eu tô que eu dou o meu melhor. E eu gosto de aproximar as pessoas da cultura do vinho, sabe? O vinho é lindo, gente. O vinho é história, o vinho é cultura e tá tudo, né? São muitas ciências envolvidas. A química, né? Que eu sou engenheira, a química tá no vinho, a geografia É a tá alquimia, no vinho. né? Eu falo que a tudo cozinha é uma aqui. alquimia. Eu sou realmente apaixonada por isso e por dissipar essa cultura aí. É o meu propósito, que todo mundo tome uma taça de vinho e tenha segurança para isso. Tome sem medo, sem achar que não é uma bebida para todo mundo, porque as pessoas ainda têm isso. Não, bebida é uma bebida para quem é elegante. Não tem nada a ver. Fantástico. Silvia, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço aqui a companhia dessa pessoa ilustre aqui, tomando vinho, apreciando um café aqui também, fantástico. Mais uma vez, meu nome é Pedro Barbosa, estamos no Mise en Place Podcast e ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigado. Gente, foi um prazer.